Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 4, leremos os versos de 10 ao 23. Filipenses 4, de 10 a 23. À medida que os irmãos forem encontrando, vamos ficar de pé, com toda a reverência, fazer a leitura da palavra. Filipenses 4, de 10 a 23. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela rica oportunidade de escutar a Tua palavra, Senhor. Digo, obrigado pela rica oportunidade de escutar as Tuas palavras. Ainda mais nos dias de hoje, Senhor, em que os púlpitos se emudeceram, Pai. Em que os lobos se tornaram pastores, em que as palavras já não são palavras da sua santa escritura, Senhor. Obrigado mais uma vez por ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Palavra esta que não se corrompe aos nossos desejos, que não se corrompe com as nossas ofertas, que não se corrompe com os anos que passaram, que não se corrompe com as nossas vãs interpretações, que não se corrompem com os desejos das comunidades que vivem explorando a fé do próximo. Palavra essa, Senhor, que exorta, que edifica, que consola. Essa palavra, Senhor, eu peço a Ti em nome de Jesus, faz com que ela entre nos nossos corações e produza em nós vida, Senhor. Produza em nós arrependimento. Produza em nós, Senhor, uma consciência restauradora, Pai, para que possamos viver como aqueles que vivem de consciência forte, não os débeis na fé, mas que possamos glorificar o Senhor em tudo nas nossas vidas, até nas pequenas coisas, Senhor, e nas grandes coisas também. Seja engrandecido, Pai. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não o que necessitamos ouvir, e não o que queremos ouvir, para a glória do Teu Filho. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Ainda estamos tratando de uma carta a qual nós encontramos dezenas de vezes a palavra alegrai-vos.
E essa palavra não podia estar separada com associação. A associação da igreja, das pessoas da igreja, com o sofrimento dos apóstolos, com o sofrimento daqueles que pregam o Evangelho, com a luta daqueles que anunciam a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, se nós retrocedermos livros e formos desde o Antigo Testamento até aonde nós estamos, nós vamos encontrar diversas pessoas que foram chamadas por Deus, foram vocacionadas por Deus e foram capacitadas por Deus para que pudessem pregar a palavra dele, para que pudessem ser vasos dele ao auxílio das pessoas que não o conhecem ou ao auxílio daqueles que a conhecem. Todas essas pessoas foram assistidas e ajudadas. Todas essas pessoas foram guardadas, foram protegidas, foram financiadas e foram totalmente assistidas em suas dificuldades. E nós entramos no texto onde nós vemos o apóstolo Paulo, não só aqui, mas desde quando ele começou a sua carreira, lá no capítulo 9 de Atos, aonde ele foi chamado à conversão pelo Senhor Jesus. Desde ali em diante nós percebemos que Paulo, Deus usa pessoas para livrar ele da morte, Deus usa pessoas para que possa dar alimento para ele, Deus usa pessoas para que possa dar bebida para ele, Deus usa pessoas para que possa dar vestimenta para ele, Deus usa pessoas para que possam dar abraços que ele tanto necessitava, Deus usa pessoas para financiar o propósito e a carreira que ele tinha proposto no seu coração. Deus usa pessoas para que possa guardar o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos a vida dos reformadores, em especial eu quero falar de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi guardado e protegido por homens. Martinho Lutero dedicou a sua vida à interpretação correta das Sagradas Escrituras. Teve a ousadia e a coragem, sendo iluminado pelo Espírito Santo, para que pudesse escrever as verdades da Bíblia, para que todos aqueles leigos, aqueles escravizados pelas indulgências, pelos pecados que tinham que ser pagos, para que seus familiares pudessem sair do purgatório, para que as indulgências pudessem salvar pessoas, ele teve a coragem e a intrepidez de escrever contra essa grande máquina chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E ele foi guardado, foi protegido, foi financiado, foi auxiliado e foi ajudado. João Calvino, da mesma forma, após o discurso de seu primo sendo escrito por Calvino numa grande universidade renomada e romana, começa-se a perseguição contra Calvino. E Calvino, da mesma forma, durante a sua peregrinação até Genebra, foi guardado, ajudado, financiado e protegido por pessoas. E a Igreja de Deus dos dias de hoje? Não tem como nós andarmos e caminharmos sem que Deus levante pessoas para que possam financiar o que nós fazemos, sem que Deus levante pessoas para que possam nos ajudar, para que possamos difundir a palavra de Deus. Como nós observamos aqui, nessa carta que Paulo escreve à igreja de Filipos. Não tem como nós observarmos que as pessoas não façam associações, não se associem à causa do Evangelho. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho não vai te dar troco nenhum. O Evangelho não vai te dar benefício nenhum. O Evangelho não vai te dar recompensa nenhuma. Mas nós somos chamados a nos associarmos à causa do Evangelho. Uma ilustração simples é nós observarmos um pai no seu cuidado com o filho. O filho nasce, nós investimos nele um nome, um sobrenome, nós investimos nele o melhor enxoval que podemos comprar, nós investimos nele o melhor pediatra que podemos pagar, nós investimos nele a melhor escola que podemos pagar, nós investimos nele os melhores cursos,
nós investimos nele as melhores coisas que possam circular a vida na nossa criança. Para quê? Para que ele cresça e progrida. E quando ele chegar mais na frente, nós vamos lutar, nós vamos nos esforçar para que ele faça um bom curso universitário, para que ele faça uma boa faculdade. Para quê? Para que ele seja uma pessoa digna entre as pessoas da sociedade. Com isso nós temos recompensa. Claro, quem quer investir num filho para que o filho não dê retorno para o pai? Quem quer investir em alguém que não tenha retorno? Tanto é verdade que nós observamos que pais, e muitos dos pais dos dias de hoje, não só dos dias de hoje, dos dias passados também, que os filhos não renderam aquilo que ele queria, aquilo que ele sonhava, aquilo que ele almejava, foi um motivo de desgraça, de discórdia, de debate em toda a família durante muitos tempos. Quantos são os pais que os filhos nascem que o sonho do pai é que o filho seja um advogado? E o filho se envereda por um caminho errado, e o pior desgosto do pai é saber que o filho não vai ser um advogado. Porque o pai investiu pesado para isso. Quantos são os pais que querem que as filhas cresçam, se casem com uma pessoa correta, tenham um bom patrimônio, possa dar netos, e a coisa desanda e não acontece do jeito que é, e os pais ficam revoltados. Por quê? Porque os pais investiram pesado nas suas filhas. Tudo que nós investimos, nós queremos retorno. Mas o óbvio, nós investimos nos nossos filhos. Por quê? Porque os nossos filhos vão nos dar retorno. Porque os nossos filhos vão dar algo pra gente, para que eu possa me orgulhar e falar, esse é meu filho. Quantos são os pais que se orgulham e falam assim, promotor fulano de tal é meu filho? Doutora fulana de tal é minha filha. Escritor fulano de tal é meu sobrinho, é meu enteado. Beltrano fulano de tal é algo meu. Você vê que os olhos brilham. A boca parece que se enche para falar. Por quê? Porque foi investido algo nele. Investido muito pesado. Quantos de vocês têm investido em alguém? Ou quantos de vocês é um elemento de investimento? Quantos de vocês sabem que seus pais ou qualquer outra pessoa que teve responsabilidade por vocês investiram pesado em vocês? E neste investimento não foi um investimento gratuito, foi um investimento que quis algo em troca, o seu sucesso. No meu caso, quando eu era novo, nunca gostei de estudo. Mas parei de estudar, minha vida foi muito conturbada, eu era muito bagunceiro, fiz muita coisa errada. Mas pelo menos meu pai pensava que eu ia ser um bom empresário, um bom comerciante. E em determinado dia eu fui enlaçado por algo que se chama teologia. E a partir daquele dia eu me enamorei por isso. Eu fiquei apaixonado pelo estudo. Eu fiquei apaixonado pelo conhecimento que a teologia traz aos nossos corações. Fiquei tão apaixonado porque eu sabia que da teologia, onde se eclode os conhecimentos de Deus, a palavra de Deus é manifesta entre as pessoas que são leigas, as pessoas que não são leigas, se manifesta o amor de Deus para a salvação. E Deus foi tratando no meu coração passo a passo, dia a dia, para que eu pudesse me entregar completamente a esse estudo, para que eu pudesse me entregar completamente a essa vida sacerdotal, da qual eu fui chamado por Deus. Agora olha, um pai que queria que o filho fosse um advogado primeiro, não deu certo, porque o cara não gosta de estudar, o cara só fazia bagunça. Depois, o pai queria que o filho fosse um empresário. Depois, o filho não deu certo também, e descobre que o filho ama a teologia. Lá em casa foi uma luta. Rapaz, o que você está fazendo com isso, rapaz? Pai, isso não dá dinheiro, rapaz, você só vai ter dor de cabeça. Meu Deus do céu, estou vendo que eu vou ter que trabalhar a vida inteira para te sustentar, porque você vai passar fome com isso, rapaz. Sai, tenta, eu pago concurso, cursinhos para você estudar, você ficar o dia inteiro estudando, fazer cursinho para passar no concurso. Não se envereda para esse caminho, porque isso não dá nada, isso não dá futuro. Mas o problema é quando você vai chamado por Deus para fazer algo,
é aquilo que nós entendemos e conhecemos como a graça irresistível, o chamado de Deus. E o investimento que meu pai fez muito grande em mim, ele percebeu que foi fracassado. Mas aqui nós olhamos para o Evangelho e nós observamos pessoas que investiram em Paulo, se associaram à causa de Paulo. Se associaram de que forma? Dando para Paulo sustento e levando para Paulo benefícios que supriam a sua necessidade. A necessidade que alguém que prega o Evangelho tem, alguém que está preso tem, alguém que vive viajando pregando a palavra de Deus, expulsando demônios, curando pessoas, edificando igrejas, tratando pessoas com corações totalmente traumatizados e machucados e feridos. Pessoa que não tem mais prazer em viver para si próprio, mas uma pessoa que nós vemos na vida de Paulo vive para os outros. Pessoa que nós vemos Paulo aqui falando nos primeiros versos de Filipenses, que o dilema dele é o seguinte: viver ou morrer. Porque o prazer dele naquele momento era morrer. Porque o que ele mais queria era a morte. Por quê? Porque morrendo ele estaria mais próximo do Senhor. Mas pela consciência de que tinham dezenas e centenas e milhares de pessoas no mundo que precisavam do Evangelho sendo levado aos seus corações, ele tinha uma certeza: eu escolho viver, porque em vida eu sou mais útil para o Evangelho. E o que o apóstolo Paulo começa a dizer aqui a partir do versículo 10, que nós vimos semana passada, e nós adentramos no verso 14, que só uma igreja se associa a Paulo desde o início da sua peregrinação e ajuda a Paulo e assiste a Paulo nos seus passos, nos seus caminhos. E Paulo começa a mostrar a sua gratidão, como nós vimos semana passada. E agora ele entra dizendo o seguinte: entretanto, fizeste bem em participardes da minha aflição. Em outras versões vai estar: fizeste bem em associar com as minhas aflições. A igreja de Filipos fez bem em participar do ministério de Paulo, em se associar com as aflições de Paulo, com os sofrimentos de Paulo, com a peregrinação de Paulo. Isso Paulo louvou, isso Paulo agradeceu. Agora eu quero perguntar para nós nos dias de hoje: como nós estamos nos associando? A quem nós estamos nos associando? A pessoa que nós temos como exemplo é Paulo. Paulo, que quando nós percebemos teologicamente, Paulo era fariseu, fariseu de fariseu, Benjamim, da tribo de Benjamim, religioso, um homem que tinha uma estrutura e que tinha um futuro talvez promissor, deixou tudo por causa do Evangelho. E tudo isso ele diz que para ele é esterco, não vale nada, por causa do Evangelho, por causa do sofrimento, por causa das dores. E quando nós observamos um homem que abandona tudo por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa do tratamento dos corações das pessoas que estavam totalmente perdidas e transviadas pelo mundo inteiro, nós observamos qual é o tipo de pessoa que nós temos que nos associar nos dias de hoje. Mas nos dias de hoje nós observamos as associações com pessoas totalmente diferentes e erradas. Hoje nós percebemos que a igreja ela é muito dada a associar-se com bandidos, com boiadeiros, com donos de emissoras de televisão, com donos de aras. A igreja de hoje ela é muito fácil e muito inclinada a associar-se com seus corações que são desejosos a tranquilidades. Nós observamos que hoje nós queremos nos associar a tudo, menos à causa correta do Evangelho. Nós nos inclinamos a tudo, menos à causa certa do Evangelho. É muito fácil nós repararmos a igreja do dia de hoje que não para de fazer campanha nem um minuto. A igreja do dia de hoje que não para nem um minuto de levar dinheiro para o altar, para pedir a cura para Deus. Nós observamos pessoas que se dizem cristãs, que não param nem um minuto de levarem ofertas para pedirem favores de Deus, e Deus só responde se der oferta.
E outra, ele só leva oferta para Deus e só dá dinheiro para Deus e só dá dinheiro para essas igrejas se ele for receber algo de Deus. E o apóstolo Paulo se mostra uma pessoa que desde o início do seu chamamento, ele se entrega completamente à causa do Evangelho. Não se importando com a sua saúde, com as suas forças, não se importando com o seu bel prazer, não se importando com a sua vida, mas se importando com a missão do Evangelho de Deus. Não é errado nós investirmos nos nossos filhos, mas é errado nós não nos associarmos com a aflição do Evangelho. Sabe, irmãos, nossos filhos, nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos e nos dê retorno. Mas por que nós não nos associamos com o Evangelho? Porque o Evangelho não nos vai dar retorno nenhum. Se eu perguntar para vocês, se algum de vocês tem algum dinheiro sobrando na caderneta de poupança e vocês teriam coragem de investir o dinheiro que vocês têm sobrando numa empresa falida, quem que ia investir esse dinheiro? Ninguém. Por quê? Porque não tem retorno. É como nós observamos nos dias de hoje. Qual dos irmãos ou das irmãs estão investindo na família? Porque a família que está sendo apregoada diante da televisão, para todas as pessoas, e nós não conseguimos mais tirar o olho da televisão, é uma instituição, uma empresa que não tem mais retorno nenhum. E não adianta você investir mais nenhum centavo ou nem mais um minuto nessa instituição que chama família. Quem é de vocês ou de nós que temos coragem de investir num mendigo, num pedinte, num transeunte, num marginal? Não temos. Porque nós estamos totalmente inflamados pela informação que vem de fora, trazendo a informação seguinte: essas pessoas não têm futuro nenhum, essas pessoas só vão dar dor de cabeça, essas pessoas só vão dar trabalho, tudo que você fizer, tudo que você investir nelas vai ser jogado fora, é em vão. Quantos de nós não temos mais coragem de investir no nosso casamento? Por quê? Porque o casamento é uma instituição falida. Observe essa novela da Rede Globo. Aquilo é um lixo. Nem o lixo produz tanto mau cheiro e tanta depreciação como aquela novela. Você observa um camarada que tem relacionamento com 3 mulheres e as 3 mulheres aceitam e viram um ciclo vicioso. E quando você sai dessa família exemplar para a Rede Globo, você observa todos os outros relacionamentos que tem ali naquela novela, é só relacionamento de desgraça, de adultério, de mentira, de briga, de separação, de aproveitamento. Você só repara a coisa errada. E nós que somos cristãos, nós paramos, olhamos, vemos, apreciamos, ainda queremos tirar a exemplificação daquilo para o nosso casamento, para a nossa vida, para a nossa família. Aí realmente não compensa investir no nosso casamento. Você quer ver uma coisa pior ainda? Em determinada igreja onde eu estive, chegou uma notícia escabrosa: pastor, a coisa está feia. Eu falei, mas coisa feia aqui, eu já estou até carimbado. Chega a irmã e fala assim: olha, tem uns 4 casais que já distribuíram filme pornô para um monte de gente, e agora a base de aprendizado do relacionamento sexual da família são filmes pornográficos. Eu falei, meu Deus do céu. Realmente, quando a gente pensa que já ouviu tudo e viu tudo, a gente ainda não viu nada. Aí sento os 2 cristãos e vão ver filme pornográfico. Olha que maravilha, é desse jeito que tem que fazer. Rapaz, e o pior é você ver mãe dando para filha. Aí quando você pergunta, compensa investir num relacionamento desse? Não compensa, já está falido. Ele está em saldo negativo. Mas observa uma coisa, o apóstolo Paulo ele está contente porque uma só igreja investiu e se associou às suas tribulações e às suas aflições.
E no caso de nós, sociedade do século XXI, nós percebemos que é semelhante àquela selva, àquela mata que está pegando fogo, está pegando muito fogo, e todos os animais estão fugindo, estão indo embora. E só tem um beija-flor indo e voltando, indo e voltando. Ele vai, pega água e joga um pouquinho de água. Não vai apagar a queimada, mas um pouquinho ele faz. Agora, se pelo menos nós que estamos aqui reunidos fizéssemos semelhantes àquele beija-flor, eu poderia não apagar uma mata, mas eu poderia salvar uma flor. Eu poderia salvar uma árvore. Juntos nós poderíamos salvar mais flores. O que eu quero dizer com isso? Se nós fizermos aquilo que é correto, que a palavra de Deus nos ensina, nós podemos salvar vidas. Nós podemos ajudar crianças, nós podemos ajudar famílias, nós podemos investir aonde todas as pessoas dizem que está falido. Nós podemos resgatar onde aquele que está sendo carimbado, outorgado, lançado no quinto dos infernos por todas as pessoas. Como eu ensinei para hoje para as crianças na catequese, bem-aventurado aquele que conhece a eleição. E na eleição ele sabe que não existe pessoas que nós podemos dizer, este é salvo ou este não é salvo. Nós temos que amar, falar e ajudar todo mundo. Porque o salvo vai ser conhecido pelos frutos, pelo que ele vai dar, pelo que ele vai gerar, pelo que ele vai produzir. Não se conhece os salvos no mundo, mas se pregam para todos, para que no meio de todos nasçam os salvos de Deus. Porque eu devo me associar ao Evangelho, porque é o Evangelho que vai no coração dessas pessoas e mostra para essas pessoas que elas são pecadoras. Sabe o que é bom, é prazeroso? É ver que você investiu no seu filho se tornou um advogado. É muito bom. Você vai ver que ele vai ganhar causas, vai gerar causas, vai ser uma pessoa muito próspera. Que maravilha, muito bom para você. Mas muito melhor em você investir no Evangelho, porque é o Evangelho que vai pregar para aquele presidiário que não tem mais respaldo nenhum da sociedade, né, Enio? Aquela pessoa que todo mundo fala que tem que morrer, e você vai ver alguém do Evangelho chegar lá e falar assim, ó, Jesus te ama, cara. Jesus quer transformar a história da tua vida. E você vê um cara que é um lixo para a sociedade, que é um monstro, se transformar em uma pessoa de verdade. Sabe por que é bom nós nos associarmos com a causa do Evangelho? É porque nós podemos perceber que existem pessoas preparadas e capacitadas biblicamente que podem ir às famílias que estão destruídas pelo adultério, pela mentira, pelas divergências, pelos problemas, pelas brigas, pelas rusgas, pelas indiferenças, e chegar naquela família e ter tempo, e ter paz, ter tranquilidade para poder falar do amor de Deus e falar a forma que essa família tem que viver para glorificar o nome de Deus. Sabe por que nós temos que nos associar à causa do Evangelho? Porque os hospitais estão cheios de enfermos e pessoas precisam ser visitadas. Sabe por que nós temos que nos associar à causa do Evangelho? Porque há mais ou menos 1 ou 2 anos atrás eu encontrei uma pessoa que mudou a minha vida por completo. É uma amiga da minha esposa, que eu esqueci o nome dela, como sempre, esqueço o nome das pessoas. Mas ela tinha tocado fogo no seu corpo e queimou o corpo 98%. Era o caso mais crítico do agarrão. Quando eu cheguei naquela sala, naquele quarto, e olhei para aquela pessoa, eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia se eu tremia as pernas, se eu tremia as mãos, eu nunca vi aquilo na minha vida. Uma pessoa torrada. Dia anterior tinha ido uma evangélica para fazer oração por ela. E essa evangélica foi colocar a mão na cabeça dela. Agora você imagina, uma pessoa 98% do seu corpo queimado, e a pessoa ainda quis colocar a mão na cabeça dela. E ela foi, não dá conta, ela não mexia, ela foi reagir, e essa mulher falou assim, o que você está reagindo, está endemoniada? E ela falou assim, um bicho desse aqui, a gente vem orar por ela, e ela ainda não aceita a oração. Tem que ser queimada no inferno, tem que ficar assim mesmo. Aí você imagina o que uma pessoa dessa pensa do amor de Deus. Que aquele que fala que está sendo enviado por Deus, chega no local para trazer refrigério, para trazer conforto, leva palavras tão pesadas e duras para o coração de uma pessoa dessa. Nós precisamos
precisamos nos associarmos com o Evangelho, porque através dessa associação nós vamos poder ter a certeza que pessoas preparadas vão entrar nos hospitais e vão falar do amor de Deus para essas pessoas. Nós precisamos nos associar com o Evangelho, porque nós vamos ver muitas ONGs semelhantes àquela Amor Sem Fronteiras, onde cuida de 150 crianças. E são 150 crianças que o Enio pode dar testemunho que não são brincadeiras, que são crianças criadas, nascidas e ensinadas dentro de uma favela, onde não existe saneamento básico, onde não existe governo, onde não existe paz, onde não existe futuro, onde não existe nada. E não são crianças que vocês pensam que vão pedir bênção para os seus pais, não são crianças que vocês pensam que vão ter uma vida correta, uma criança que vai poder ser educadinha como os nossos filhos, que nós lutamos para que eles sejam. Aí nós temos que ter um missionário lá, uma outra pessoa lá, para falar do amor de Deus, para doutrinar essas crianças, para amar essas crianças, para ensinar essas crianças, para alfabetizar essas crianças e para mostrar que Deus existe para esses pais. Nós precisamos nos associar ao Evangelho, sabe por quê? Porque existem pessoas fora do mundo que nunca ouviram falar do Evangelho, mas existem missionários que todos os dias estão voltando das suas missões, sabe por quê? Porque a igreja não paga a vida deles lá fora. Sabe por quê? Porque não existe ninguém que tem coragem de dar dinheiro para que eles possam viver lá dignamente. Nós precisamos nos associar ao Evangelho. Sabe por quê? Pasmem. Brasília, Distrito Federal, capital do Brasil. Existem pessoas aqui dentro que nunca ouviram falar do nome de Jesus. E como nós estudamos na catequese hoje, não conhecer Jesus não dá desculpa para ninguém, para não se perder. Por que nós temos que nos associar ao Evangelho? Porque vão ter pessoas aflitas, sofredoras, levando paz aos corações, levando dignidade às pessoas, orando pelas pessoas, amando as pessoas, cuidando das pessoas, alfabetizando as pessoas. Sinceramente, quem aqui está associado com o Evangelho? Nossos irmãos que estão na televisão, eles estão pagando em média de 5 a 8 milhões de reais por mês para estar nas emissoras. Você imagina 8 milhões de reais por mês pagando para uma emissora de televisão. O que esse dinheiro poderia fazer? O que nós poderíamos fazer? Quantas pessoas nós poderíamos ajudar? Quantos missionários nós poderíamos manter? Quantas crianças nós poderíamos alfabetizar? Quantas casas de recuperação nós poderíamos manter? Poderíamos abrir? Poderíamos financiar? Quantas ONGs Amor Sem Fronteira nós poderíamos assistir? Quantos homens e mulheres de Deus que estão sendo aflitos, sofredores, castigados, mortos, vários missionários estão sendo mortos fora do país, filhos de missionários queimados, trucidados, mulheres estupradas, castigados. Mas eles não querem sair de lá, sabe por quê? Porque eles entendem que aquilo é o chamado de Deus para eles. Eles entendem que foram chamados para dar a vida por causa do Evangelho. Eles entendem que foram chamados para ser um exemplo por meio de pessoas que nunca viram a Deus, que nunca ouviram falar de Deus, que nunca receberam amor. Tudo que nós estamos fazendo é muito pouco. É muito pouco. O engraçado é que a Rede Globo está nesse negócio de Criança Esperança, que é uma maravilha. É a mesma coisa do Big Brother. Você sabe quantos bilhões a Rede Globo lucra com isso? Com essas ligações? São bilhões. Se realmente existisse caridade dentro de alguém naquela emissora, o que eles fariam? Eles pegariam esse dinheiro e dariam para essas crianças, mas não, esse dinheiro não é voltado para isso. Que caridade é essa?
Que amor é esse? Esses dias eu vi um amigo meu que estava financiando algo da igreja dele. Aí o interessante é que lá na camisa da igreja tinha o nome do evento e atrás tinha o nome da empresa dele. Eu falei, mas por que tem o nome da sua empresa? Ué, eu tenho o direito de divulgar. Eu falei, tá certo. Mas o evangelho a gente não tem direito de divulgar. Que associação é essa? Que amor é esse? O apóstolo Paulo disse que passou fome, passou sede. O apóstolo Paulo disse que sofreu frio. O apóstolo Paulo fala que até no deserto, ô vida difícil e infeliz, até no deserto ele teve perigo de morte. Imaginem só, um homem desse, com todos esses sofrimentos, com todas essas tribulações, e todas as igrejas que ele trabalhou, cuidou, evangelizou, fez eclodir do nada. Essas pessoas não tinham coragem de financiar, não tinham coragem de ajudar, não tinham coragem de associar, não tinham coragem de fazer associação, de estar próximos. Mas teve uma igreja que se associou às aflições do apóstolo Paulo. Com todo esse quadro crítico que nós vivemos, qual a associação que vocês fazem com o Evangelho nos dias de hoje? Quem que vocês estão ajudando? Quem que vocês estão financiando? Quem que vocês estão abraçando? Nós precisamos de pessoas que associem a causa do Evangelho. O apóstolo Paulo vai seguir o texto. Ainda em gratidão a essa igreja, vós mesmos bem sabeis, Filipenses, que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja teve contato comigo em relação a dar e receber, senão vós somente. Já em Tessalônica, mais uma vez, vós me enviastes com que suprir as minhas necessidades. Aqui simplesmente é Paulo agradecendo por tudo que eles têm feito, pelas necessidades dele, suprindo as necessidades de alguém que estava bradando, evangelizando e proclamando o nome de Deus. O triste é nós vermos que nós só conseguimos financiar aqueles lobos que estão comendo as nossas almas. O triste é sabermos que nós só conseguimos admirar aquelas pessoas mais tolas. O triste é saber que nós estamos semelhantes àquela mulher de Saul, que quando o pau quebrava, a coisa estava feia, ela, ao invés de procurar a Deus, ela procurava uma feiticeira. Os evangélicos dos dias de hoje, quando as coisas estão difíceis, ao invés deles se prostrarem ao pé da cruz, se prostrarem, se agarrarem na Bíblia, eles vão procurar os feiticeiros. Eles vão atrás de profetisa, eles vão atrás de profeta, eles estão atrás de tudo quanto é coisa fácil. Sabe por quê? Porque desde o início da nossa catequese, dos nossos ensinamentos, da nossa doutrina básica, a gente não consegue aprender que até no sofrimento e na aflição nós temos que estar associado com o Evangelho de Deus em todas as coisas. Puxa vida, quando que a igreja vai aprender que a igreja está estabelecida aqui? Não é para que nós venhamos a ficar ricos, não é para que nós venhamos a ficar folgados, não é para que nós venhamos a ficar tranquilos nesse mundo, nessa sociedade. Nós não estamos aqui para vivermos uma vida gozando, alegres, satisfeitos, contentes. Não! Nós estamos aqui para passar tribulação. Ou prove-me o contrário pela Bíblia. E nessa tribulação o próprio Senhor diz: tenha calma. Eu venci o mundo. Eu venci as aflições. Eu venci as adversidades. Eu venci os problemas. Vocês vão passar por problemas. Mas calma, fiquem comigo, estejam em mim. Porque comigo vocês vão vencer. Poxa, nós
Nós encontramos igreja hoje que só quer alegria, só quer festa, só quer gandaia, só quer bebedeira, só quer coisa boa, só quer coisa fácil. Mas o evangelho não é fácil. O evangelho é luta. O evangelho é peleja. O evangelho é sofrimento. O evangelho são lágrimas. Quantos crentes que não sabem mais o que é chorar? Quantos crentes que não sabem o que é amar? Quantos crentes que não sabem o que é abraçar? Quantos crentes não sabem o que é dar a vida por alguém que não conhece? Quantos crentes que não sabem o que é ser amado? Quantos crentes que não sabem que o valor do evangelho é alcançar o perdido? Sabe por quê? Porque o que está sendo pregado hoje no evangelho é uma espúria. E na nossa igreja em Brasília não existe isso. Aqui é pregado o evangelho. E quem não quiser viver o evangelho, nós fazemos igual diz o apóstolo Paulo, entrega a Satanás para que ele possa destruir o corpo, para que possa ser salvo pelo menos a alma. A coisa está feia, irmãos. Nós temos que nos associar ao evangelho de Deus, ao evangelho de Cristo. Nós temos que nos associar porque o evangelho é salvação de todo, do judeu, do grego. O evangelho é a salvação daqueles que você tanto admira. O evangelho é a salvação daquele que você nem conhece. O evangelho é a salvação daquele que você diz que não tem mais situação, que não tem mais salvação, que não tem mais condição nenhuma. O evangelho de Deus é o que pode fazer esse homem, essa mulher mudar de vida por completo. O evangelho de Deus que pode levar pessoas dentro de um hospital e fazer um quadro de uma pessoa moribunda se transformar em um quadro de uma pessoa viva. Viva até na hora de morrer. Porque aquilo não é mais morte. Aquilo é um retroceder para casa. O evangelho que pode trazer liberdade para aqueles que estão enclausurados pela lei e pela justiça, mesmo sabendo que eles nunca mais vão sair da cadeia, mas eles são mais livres do que 99% daqueles que se dizem igreja evangélica do século 21. Porque não precisa estar fora de uma cadeia para ser livre, precisa-se estar com Cristo reinando no seu coração. Por isso que nós precisamos nos associar com o evangelho, porque só o evangelho pode libertar os encarcerados, só o evangelho pode trazer saúde para os enfermos, só o evangelho pode trazer vista para os que estão cegos, só o evangelho pode adentrar na casa dos pobres. Porque o que entra na casa dos pobres hoje é o horário político, de 4 em 4 anos para pedir voto. O pobre só serve para isso nesse país. No mais, é igual bucha de guerra. Não serve para mais nada. O evangelho de Deus, ele valoriza os pobres. Aí nós observamos por que as pessoas não querem se associar. Porque é tão difícil nós nos associarmos com os pobres. Nós nos associarmos, nos aproximarmos, nos relacionarmos com os pobres. É tão difícil nos associarmos com aquelas pessoas que estão cheias de problema, com aquelas pessoas que estão cheias de doença, com aquelas pessoas que estão cheias de condenação. Talvez porque nós somos melhores do que elas. A única igreja que se associou a Paulo nas suas aflições. E Paulo diz: vocês fizeram muito bem. Obrigado. Não que eu busque presentes. Versículo 17. O que busco é o fruto que se acredite em vossa conta. Agora, tendo tudo em abundância, tenho de sobra, depois de ter recebido de Epafrodito o que veio de vós, perfume suave, odor, sacrifício aceito e agradável a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. A ajuda que vocês me deram, o que vocês fizeram por mim, é semelhante aos sacrifícios do Antigo Testamento. Vocês já viram o sacrifício do Antigo Testamento? Quando o sacrifício era feito
com boa intenção do coração, a Bíblia diz que Deus aceitava aquele sacrifício e se agradava. E Paulo diz que essas ajudas que eram direcionadas a ele eram semelhantes a esses sacrifícios que foram direcionados, que foram feitos no Antigo Testamento. Não adianta, irmãos, nós queremos nos associarmos para tirarmos benefícios. Aí nós vamos fazer igual Caim, que deu aquilo que era resto, aquilo que não era permitido. Nós vamos fazer igual aquelas pessoas que estavam dentro de Israel, que eram pagãs, que queriam oferecer para Deus sacrifício imundo, sacrifício imperfeito. Vamos fazer igual Anás e Caifás, que vendiam animais impuros, tortos, defeituosos. Isso não adianta. Agora, quem ajuda e quem se associa à causa do Evangelho, com o coração no Evangelho, glorifica o nome de Deus, exalta o nome de Deus. E a primeira coisa que nós vamos ver na pessoa do Evangelho, nas pessoas que são chamadas e vocacionadas por Deus, são necessitados. Ou não? Necessitados de muitas coisas. Hoje muitos de nós temos que trabalhar, porque eu tenho certeza que se não trabalhássemos hoje, por causa de muitos irmãos, nós passaríamos fome. Passaríamos fome. Nossa família passaria fome. Porque as pessoas não querem se associar com o Evangelho. Mas hoje tem coisas tão simples que nós precisamos que vocês se associem. Nós precisamos de um telefonema de vocês. Simplesmente para perguntar como que nós estamos. Vocês têm ligado para os seus pastores, para o seu pastor. Nós precisamos de um abraço, só um abraço, para saber que tem alguém que se importa com a gente, para saber que tem alguém que se preocupa e que ama. Nós precisamos só de alguém que pergunte se nós estamos bem. Tem alguém que faz isso? Nós precisamos de uma lembrancinha. Nós precisamos que alguém nos visite. Tem alguém que faz isso? Não tem, irmãos. E olha que isso é o mais simples, é o mais trivial de tudo. Mas quando nós observamos que quando está relacionado ao amor, ao sentimento, à prática, ele se torna muito mais difícil do que o dinheiro. Porque o dinheiro é muito mais fácil você dar o dinheiro do que você dar um abraço. É muito mais fácil você dar um carro do que você lembrar o aniversário de alguém e ligar: ô meu irmão, eu lembro do teu aniversário, parabéns. É muito mais fácil você pagar um jantar do que você falar: ô meu querido, hoje eu vou lá na sua casa para a gente tomar um cafezinho, eu quero saber como é que o senhor está. É muito mais fácil você mover céu e terra para dar qualquer coisa do que você ter coragem de abraçar o seu pastor, abraçar um missionário qualquer que seja, abraçar uma pessoa que é necessitada. Porque um chamado de Deus, um vocacionado de Deus, nada mais, nada menos um necessitado. E eu fico impressionado, Edson, que esses caras têm coragem de falar: eu sou ungido, eu sou apóstolo, eu sou fulano de tal, olha, não pode falar mal de mim, olha, não pode fazer isso contra mim, que eu sou isso, eu sou aquilo. Você observa que nos dias de hoje esses caras andam, parece que são o presidente dos Estados Unidos, são tão importantes quanto, eles são intocáveis. Essas pessoas parecem que ninguém pode chegar perto delas, porque elas são divinas, elas são excelso, elas são tudo que não existe em lugar nenhum. Mas tremenda ignorância, porque todo chamado de Deus é um necessitado, é um aflito. É como diz o apóstolo Paulo: é espúria, é escória da sociedade. Porque lá fora ninguém valoriza o que eu sou, o que eu faço. Porque lá fora todo mundo me chama de ladrão. Lá fora todo mundo duvida do meu chamamento. Lá fora todo mundo maldiz o que eu faço. Porque é trivial dos mundanos fazerem isso. É trivial das pessoas que não conhecem o Evangelho depreciarem o Evangelho. Mas não era para ser trivial saber que a igreja de Cristo não valoriza os seus pastores, não valoriza aqueles que são os aflitos de Deus, não valoriza aqueles que dão a vida pelo Evangelho de Deus.
Eu estou falando isso não é para você bajular, não é para você vender a sua alma, não é para você fazer um bocado de coisa, um bocado de besteira, não. É para que você tenha pelo menos a consciência que a sua associação ao Evangelho é um simples telefonema, é um simples aperto de mão, é um simples abraço, é uma simples atenção. Também é uma simples ajuda em dinheiro, também é uma simples ajuda em livros, também é uma simples ajuda em diversas coisas. Sabe por quê, irmãos? Todo chamado é um necessitado. Nada mais do que isso. Somos necessitados e carentes. Primeiro da graça de Deus e depois da associação dos irmãos. E o apóstolo Paulo diz para eles que tudo que eles deram satisfez ele nas necessidades dele. Por quê? Porque eles lembraram de Paulo, eles financiaram Paulo, eles se associaram a Paulo. Agora lembre-se e peçam a Deus. Continue investindo nos seus filhos, para que eles se tornem pessoas dignas, estudiosos, com saúde, se depender do dinheiro e do sacrifício de vocês. Mas isso tem que dar retorno. Agora o Evangelho, peça a Deus, porque o Evangelho nunca vai te dar retorno quando você se associar a ele. Mas peça a Deus para você se associar ao Evangelho, porque como Paulo foi necessitado, nós somos necessitados. Como todo um continente inteiro, como todo um mundo que era o mundinho de Paulo, que não era tão pequeno, era necessitado que houvesse um homem como Paulo para pregar, para evangelizar, para orar, para bendizer o nome do Senhor, para entregar sua vida pelo Senhor, para falar do amor do Senhor, para não ter vida, para que os outros tivessem vida. Hoje existem pessoas no mundo, em Brasília, em várias partes daqui de Brasília, do Brasil, que precisam de pessoas semelhantes a Paulo, que não tenham vida para si próprio, mas que tenham vida para os outros. Que não tenham descanso em si próprio, para si próprio, mas que através da sua vida as outras pessoas encontrem descanso. Que não tenha saúde para gozar, para desfrutar, mas que através da sua vida os outros encontrem saúde. Que não tenha gozo em várias coisas que vocês têm, mas que através da vida deles aqui, várias pessoas encontrem esse gozo. Por que nós temos que nos associar ao Evangelho? Essa é uma pergunta que vai ficar para vocês. E outra pergunta: vocês estão associando ao Evangelho? Sinceramente, vocês são associados das aflições, dos aflitos, dos necessitados do Evangelho? Isso não é um pedido de Deus. Deus não pede, Deus manda. Associem-se à causa dos aflitos do Evangelho. Lembrando que os aflitos são pessoas honestas, são pessoas retas, são destemidos, são pessoas que não têm vida para si próprio, mas para os outros. São pessoas que querem que o Evangelho de Deus chegue em todos os lugares, não através de artifícios pirotécnicos, mas através da missão, igual aquele dos 70, que o Senhor nos dê graça, para que possamos ter coragem. Nós temos coragem para muita coisa, mas não temos coragem de nos associar ao Evangelho. Amém? Vamos ser sócios dos aflitos, vamos estar juntos por causa do Evangelho de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por Tua palavra, Senhor. Amém. Obrigado por esse Evangelho, Senhor, que mostra que não existe ninguém melhor do que ninguém. Que não existe ninguém que possua algo que faça com que seja mais digno dos Teus favores do que outra pessoa. Obrigado por esse Evangelho que mostra que todos nós somos iguais em tudo. Como estudamos hoje na catequese, somos miseráveis pecadores. E todos nós necessitamos de Ti, Pai, porque sem o Senhor, por favor, meu Deus,
Coloca no nosso coração, Pai, o desejo de nos associarmos ao Evangelho do Senhor. Coloca no nosso coração, Senhor, para que nós possamos, com toda a humildade, com toda a simplicidade, possamos ser a própria manifestação do Evangelho em prática de vida, se necessário em palavras, para que Tu sejas glorificado, Senhor, diante de todas as pessoas. E que muitos Te conheçam através desse Evangelho, que é pregado de forma coerente, santa. E que Tu sejas glorificado, Senhor. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, é que oramos. Amém.